A Morada dos Canyons ela está entre dois parques nacionais, o Parque Nacional Parados da Serra e Serra Geral. Esses parques eles ficam na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, numa área que hoje em dia também é reconhecida como uma área de preservação da Unesco, um geoparque. Então estamos numa área de natureza muito privilegiada. Falando sobre acesso, a Morada dos Canyons ela está no município de Praia Grande, Santa Catarina. Somos vizinhos ao município de Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Então esses são os dois principais municípios de acesso. E estamos a 230 km do aeroporto de Porto Alegre, 270 km do aeroporto de Floripa e 130 km do aeroporto de Jaguaruna, que é um aeroporto menor, mas que tem voos tanto de Guarulhos quanto de Campinas, de Viracopos. E felizmente também estamos com acesso totalmente asfaltado, totalmente pavimentado agora até a morada, o que facilita o acesso tanto para quem vem dos aeroportos, quanto para quem vem, por exemplo, de Gramado, Canela ou da Serra Gaúcha. A Morada ela surge no início dos anos 2000. O meu pai ele tinha já a ideia de investir no turismo há muito tempo, por um pequeno curso que ele fez na época da formação acadêmica dele ainda. Ele viu o potencial da região, ele é daqui, ele é nascido aqui no pé dos Canyons. Então nessa época, por volta dos anos 2000, ele decidiu colocar em prática. Quando passando aqui pela Serra do Faxinal, numa viagem em família, ele viu que essa área aqui estava à venda. Ele veio visitar, viu esse local e viu que era um local incrível, assim, que era um dos lugares mais bonitos que ele já tinha visto e que certamente as pessoas gostariam muito de ter aqui um local para passar alguns dias e para utilizar como base de visitar a região. E a morada começa bem devagar, assim, era apenas um chalé construído quase que artesanalmente, então o início dela foi bem aos poucos, mas desde o início com uma certeza muito grande de que a gente estava num local privilegiado. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei no terreno, na realidade era um terreno bem cheio de mato, de ervas daninhas, né? E quando eu cheguei no topo, ali perto do Chalé 3, onde tinha uma pedra e eu pude olhar para os cânions e o litoral ao mesmo tempo, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado porque eu disse, meu Deus, que lugar maravilhoso, que lugar incrível, até expressei, né? E no início o nosso foco era aventura, levava as pessoas para a aventura, mas o que começou a gente perceber? Vários turistas que vieram, pessoas maravilhosas, ele chegava ali e, imagina, pegar um dia, uma semana de chuvarada, o que eles iam fazer? Chalezinho pequeno. Muitos que vinham ali, eles não estavam tão preocupados em aventura, eles queriam descansar, curtir, ler um bom livro. Daí quando a gente começou a melhorar os chalés, a gente percebeu que eles não estavam mais vindo para visitar os cânions, eles estavam vindo para visitar a morada dos cânions. E à medida que a gente começou a melhorar, fazer essas melhorias, olha, o nosso público hoje ele vem para ter o prazer de desfrutar do conforto, do lazer da morada dos cânions. A morada hoje em dia ela tem uma mistura de estilos, porque a gente tem 3 tipos de acomodações hoje. A gente tem chalés, casas de campo e suítes. Então, se for começar pelo nosso início, que são os chalés, eles possuem uma arquitetura rústica, de chalé de montanha. E o meu pai, quando ele começou a construção, ele teve uma ideia que foi muito boa, talvez até melhor do que ele esperava, que foi utilizar pedras aqui da região para a construção desses chalés. Os chalés eles são construídos para tentar trazer bastante conforto, então na parte interna as pessoas vão encontrar bastante madeira, bastante móvel, um material de madeira de demolição, itens de cores mais neutras, tudo para deixar o ambiente bem confortável, como se fosse um chalezinho de montanha, onde a pessoa vai se aquecer no inverno. Essa é a cara que a gente quer transmitir com a nossa arquitetura. Só que nós estamos num país tropical, então com o tempo a gente também adicionou piscinas em quase todas as nossas acomodações, incluindo os chalés. Os ambientes mais nobres do chalé sempre tem uma parte de vidro muito grande, que ajuda tanto a ampliar o espaço interno, melhorar a iluminação, quanto mostrar para a pessoa o que a gente tem de melhor, que é a nossa vista para os cânions. Depois disso vieram as casas de campo, que mantêm esse estilo de chalé de montanha, só que muito maior. E agora a gente tem também as suítes. E para contar das suítes, preciso contar um pouquinho do Morada Spa, que é onde elas estão localizadas, que é uma estrutura nova da morada, com mais de 2.000 metros quadrados. Ela inclui restaurante próprio, biblioteca, salas de massagem, saunas, academia, mais uma piscina, toda uma estrutura de spa mesmo, mas dentro dela a gente colocou 4 suítes.
Então quem se hospeda lá tem uma experiência diferente do que ela encontra aqui na Morada, nos chalés e nas casas. Então lá é uma arquitetura mais moderna, com linhas mais retas. Lá se encontra ainda mais vidro, né? Uma arquitetura mais minimalista, digamos assim. Os nossos hóspedes eles podem ter experiências incríveis aqui, tanto ficando somente no hotel, passando alguns dias aqui conosco, quanto aproveitando a região. Aqui dentro do hotel nós temos experiências românticas, nós temos também as experiências relacionadas ao spa, ao bem-estar. Então nós temos lá tratamentos com vários tipos de massagem, feitas com exclusividade aqui pelas massagistas e terapeutas da Morada. Então hoje na Morada nós temos 12 piscinas aquecidas e mais um lago ornamental. Então são muitos locais para a pessoa simplesmente ficar descansando e relaxando e aproveitando a vista que a gente possui. Externamente, nós estamos em uma das paisagens mais incríveis do país, com esses 2 parques nacionais que nós temos. Então são várias as atividades que a pessoa pode fazer fora da Morada, tentando conhecer a região um pouco mais de perto. Para isso a pessoa pode fazer trilhas pela borda ou pelo interior dos cânions, ela pode fazer passeios de 4x4, passeios de UTV, passeios de quadriciclo, pode fazer cavalgada. E a atividade, ou a experiência mais incrível talvez que nós tenhamos na região é o privilégio de ter por aqui os voos de balão. Então todo dia, pelo amanhecer, nós temos dezenas de balões levantando aqui nos pés dos cânions, tendo de um lado o nascer do sol e do outro lado o paredão dos cânions. A experiência de voar de balão já é incrível em qualquer lugar, mas aqui, com a paisagem que a gente possui, é realmente algo que a pessoa vai lembrar pelo resto da vida. A Morada ela possui 2 restaurantes, o Contemplar e o Sereno. Ambos são assinados pelo chefe Daniel Paiva, que elaborou os cardápios para nós e cuida do treinamento da nossa equipe também. Como os próprios nomes já tentam transmitir, o Sereno ele é um restaurante com pratos mais leves. Ele é um restaurante que fica dentro da estrutura do Morada Spa. Então todos os pratos servidos ali, que incluem o nosso cardápio de café da manhã, de almoço, de jantar, de chá da tarde, são pratos sem glúten, sem lactose e com baixo sódio. E aqui na estrutura da Morada nós temos o nosso restaurante principal, que é o Contemplar. Como o próprio nome já diz, o Contemplar ele tem como destaque principal a vista. E o cardápio que o Daniel Paiva criou para nós aqui também, ele utiliza principalmente produtos locais. E um dos destaques do Contemplar também é o nosso café da manhã. Então um dos destaques dele, por exemplo, é o menu Pé de Serra, que é um menu de introdução, que assim que o hóspede chega no café da manhã do hotel, é servido para ele algumas coisas que são aqui da região, como a rosca de polvilho, o bolinho de chuva de banana, o doce de leite. E outro detalhe também do café da manhã é que a gente chama esse primeiro café da manhã de mata-bicho. Era como os nossos antepassados chamavam também esse primeiro café da manhã. Você vai em qualquer lugar, em qualquer ponto, no quarto do hotel, você olhar que visual incrível. Você vai na piscina, você vai olhar para os cânions, local incrível. Você olha para o litoral e você os balão, você diz, meu Deus, que local incrível. As pessoas mesmo dizem, isso aqui é um local incrível. Então, por isso que a Morada dos Cânions é um hotel incrível. Bom, acredito que várias coisas elas se complementam para que a Morada possa dizer que é um hotel incrível. Acho que, primeiro, a nossa história, né? O modo simples como nós começamos e nesses 20 anos de história, chegar onde a Morada chegou, ter a visibilidade que ela chegou, é algo incrível. Também acredito muito que as pessoas envolvidas nesse processo tornam a Morada um hotel incrível. E é claro que o terceiro componente disso a gente não pode deixar de mencionar, que é a nossa paisagem. A gente tem essa convicção desde o primeiro dia de Morada de que nós estamos em um dos locais mais incríveis do mundo. E essa paisagem, com cânions de um lado, com as experiências dos balões ao nascer do sol, com o litoral do outro lado, isso é incrível. Isso ela não vai encontrar em nenhum outro lugar, isso ela só vai encontrar na Morada dos Cânions.